Salve, um bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, desse canal pessoal, meu, no YouTube também, no Kawaii. Inicialmente, dá seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. É o seguinte, pessoal, tenho que admitir que não dormi corretamente nessa última noite, mas de qualquer forma a gente tem que seguir produzindo conteúdos para o canal, né? Independentemente de qualquer circunstância, né? É o seguinte, pessoal, é o seguinte, o homem solteiro desperto não foi feito para viver em sociedade, né? O que eu quero dizer quanto a isso, pessoal, é que muitas vezes a gente se depara com uma sociedade que quer o tempo inteiro explicações que você se explique traga satisfações quanto às suas ações, atitudes e palavras, certo? E eu tendo a acreditar que isso não é muito bacana, até para em questões de liberdades mesmo, né? Porque assim, tu enquanto indivíduo, tu não precisa o tempo todo ali querer se provar se validar perante os outros, porque assim, a gente precisa entender que tem muita gente que aponta o dedo para ti, mas que não é exemplo nenhum, né? Muitas vezes que apontam o dedo para ti não pagam suas contas, então por que tu tem que se preocupar? É sobre isso que se trata, né? Então, existe toda uma cultura de que tem que socializar, cultura de bando, né? Tu tem que socializar independentemente da pessoa que eventualmente quer dizer, não importa, né? Quer dizer, não importa que ela é totalmente avessa a ti, o que importa é realmente ali interagir, né? Enfim, eu propriamente, por conta desse meu comportamento, né, de querer valorizar minha solitude, minha paz, enfim, minha liberdade, né? Não indo contra relacionamento jamais, eu não estou indo contra relacionamento, eu entendo que tem que é preciso um equilíbrio, né? Eu acredito, tendo a ter uma visão equilibrada, tanto a solitude quanto o relacionamento são bacanas. O ponto é que hoje em dia está tão complicado de se ter relacionamento, né? Por conta de de muitas exigências, né? Eu dizendo, muitas exigências das mulheres, feminismo, né? Que a maioria das vezes é melhor continuar sozinho, né? E, enfim, é esse que é o ponto, pessoal. É esse que é o ponto. Por que a gente, por que o homem que valoriza a sua solitude não tem que ser obrigado, não precisa ser obrigado a viver em sociedade, né? Porque, cara, eu entendo, né, acima de tudo, que a salvação é individual. Quem espera dos outros aquilo que é de sua responsabilidade, realmente pode acabar se decepcionando ou se frustrando, né? Porque eu tendo a acreditar que somente Deus é perfeito, né? Hoje em dia
Hoje em dia existe muita falsidade, é o que eu tenho acompanhado, certo? Muito mascaramento, as pessoas querem sempre estar se moldando umas às outras. E propriamente sendo um homem aqui no Brasil, o que essa sociedade atual quer te moldar o tempo inteiro não está na história. Elas querem determinar o que tu tem que escutar, como é que você deveria se comportar, o que você deveria falar. Então, cara, eu, por conta de não curtir esse tipo de aspecto, essas questões, eu procuro propriamente minha individualidade, né? E muitas das vezes quando tu procura a sua individualidade, né, o preço que se paga por buscar isso é tendo muitas inimizades, né? Mas, enfim, é preciso ter uma autorrealização pessoal, buscar ter essa autorrealização pessoal, até porque ninguém ali realmente se importa com suas preocupações. Resumidamente, ninguém não se importa quanto às suas contas, que enfim, a gente sabe, né? A gente sabe que o que interessa no final das contas, eu sei que palavras, nossas ações e palavras têm poder, né? Mas assim, enquanto indivíduo a gente tem que se responsabilizar por essas questões e não terceirizar, porque aqui no Brasil tem muito disso, né? Tem muito disso de querer terceirizar aos outros aquilo que deveria ser de propriedade, vou até utilizar um termo aqui diferente, propriedade intelectual sua, né? Depende de ti deixar o teu legado, depende de ti fazer sua própria história, né? E muitas das vezes naquela dependência, né, validacional dos outros, acaba que muitas pessoas acabam sendo dependentes uma das outras, né? E sempre aqueles que são muito dependentes tendem a não curtirem aqueles que são satisfeitos com sua própria companhia, tá entendendo? Nesse ponto que eu queria chegar, porque aqueles que o tempo todo querem interagir sem seletividade, tendem a se irritarem, né? Às vezes, muitas vezes, sem uma palavra da outra pessoa, se irritarem com aquela pessoa que não importuna ninguém, que prefere o silêncio, né? Que prefere propriamente a sua individualidade, viver de uma forma mais discreta. Aqui no Brasil existe muita cultura de exposição, né? E essa parada de exposição, essa cultura de exposição, ela já chegou no âmbito comum, né? Uma parada que deveria ser restrita a famosos acabou virando uma coisa assim, um tanto que padrão, né? Um tanto que padrão aqui no Brasil, né? Basicamente, se tu não fofoca sobre a vida alheia, tu já tá no caminho errado hoje em dia, né? Fazer o que? É assim que tá funcionando hoje em dia, certo? E por conta de tudo isso que eu já expliquei aqui, que não compensa, pessoal, não compensa viver seguindo as manadas, né? Hoje em dia tem muita gente propriamente ligando para Copa do Mundo, né? Sendo que os jogadores estão lá, milionários, e
de fato sequer se importam com questões políticas, econômicas e propriamente culturais do Brasil. Eles não estão ligando para isso, mas estão lá, os gados estão lá, preocupados com a seleção brasileira, né? Ter que ganhar o Hexa. Lembrando, né, que tivemos aqui uma Copa de 2014 que foi um fiasco, né? O Brasil levou 7-1 da Alemanha. Aquilo é inesquecível, pessoal, né? Inesquecível, até hoje lembro. Muito daquilo é por conta também, da própria CBF, que é corrupta, compreende? Eu particularmente, pessoal, até curto futebol. O que eu não curto é essa idolatria que esse país tem quanto a esse esporte, né? Idolatria, de um modo geral, é idiotice, é burrice, compreende? Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Enfim, não compensa, né? Não compensa. É preciso, na verdade, né? É preciso se distanciar das massas, né? Porque quanto mais afastado das massas, melhor para o seu desenvolvimento pessoal. Eu já cheguei nessa conclusão. Porque somente tu encontrará realmente uma felicidade genuína quando tu cultivar ali uma autenticidade, né? É lógico que para isso tu será invejado, mas é o preço que se paga. Muitas das vezes eu queria viver de uma forma honesta consigo mesmo, né? Enfim, procurando ali valorizar princípios e valores, né? Mas enfim, é o preço que se paga, né? É o preço que se paga. Até porque a gente é lógico, pessoal, a gente não vamos ser ingênuos, né? Nós, enquanto indivíduo, né, a gente quer alterar, né? A gente quer alterar / mudar o mundo, né? Mas a gente não, enquanto indivíduo, né, sendo redundante aqui, não temos essa capacidade, né? Mas de qualquer forma, pode parecer egoísmo para os outros, né? Mas eu entendo que faz parte mais de uma individualidade. É melhor viver para si mesmo do que para os outros, porque viver para os outros te incomodaria, né? Acima de qualquer situação, né? Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Quanto ao assunto, né? Antes só do que mal acompanhado. Parece clichê, né, pessoal? Parece clichê, mas antes só do que mal acompanhado. Podem falar o que for, né? Mas não há. Eu não estou à venda, né? Não há preço que pague esse viver sozinho, né? Porque hoje em dia tem muita gente que vive em prateleiras, e propriamente eu prefiro viver de uma forma mais autêntica, logicamente mais autêntica, né? E procurando cada vez mais me aprimorar no plano espiritual, físico, mental e propriamente, por que não, financeiro. É lógico que dinheiro não é tudo, mas é preciso dele para pagar contas ali, né? Para poder ter uma liberdade geográfica. O que eu condeno mesmo é justamente a idolatria a bens materiais. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer, né? Lembrando que links
de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre estão na descrição. E também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo? Então era isso, valeu, até a próxima.